crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa primeira aula de setembro, né, de língua portuguesa, com o tema Eu Falo de Mim. E vamos trabalhar o gênero textual, ó, diário pessoal. Antes de começarmos, vamos para a nossa agenda. A nossa agenda tem um tema, Eu Falo de Mim. Leitura, nós vamos estudar, né, o diário pessoal. Nós vamos estudar a página 30 a 35 do Sistema Farias Brito. E para casa, nós vamos responder as páginas 241 a 243 do Plus. Nós estamos aí do nosso volume 3, tá? Vamos começar. Na página 30 e 31, nós temos a nossa imagem de abertura do nosso conteúdo, da nossa unidade 6. Nós temos aí a abertura. Gente, olha só que imagem linda. Eu amo essas imagens, essas pinturas colocadas aí no livro de vocês. E aqui, prestem atenção. Vamos leitura da imagem. Nós temos aqui um grupo de crianças, certo? Nós conseguimos perceber que elas não estão num ambiente fechado. Aparentemente, né, é um parque, um local de lazer, de distração deles. Só que eles procuraram nesse local um cantinho onde eles puderam sentar para conversar. E observando bem a imagem, nós percebemos que eles estão ouvindo o que a colega está falando. Olha só, ela está falando. Só que não parece ser algo engraçado. Pela expressão facial do rosto das crianças, deve ser algo sério ou que mereça, né, que eles escutem com bastante atenção. Então, é bem legal, eu consigo perceber que são crianças que elas têm aquela afinidade, podem ser crianças que se encontrem nesse parque, ou da mesma escola, ou bairro, e que, nesse ambiente que elas encontraram de lazer, elas tiraram um cantinho para ter essa conversa. Aí o nosso livro tem ali, ó, na página 31, o que eu vejo e o que eu sei. E nos questionamentos do que eu vejo tem: observe a imagem, foi a nossa observação que nós acabamos de fazer. Aí ele fala, converse com os colegas. Aí essa conversa que nós estamos tendo aqui, que você vai ter com o seu orientador que está aí com você. E aí tem, onde essas crianças estão? Quando eu mostrei para vocês e apresentei para vocês, eu consegui identificar que elas não estão em local fechado, tipo uma sala, não é? Eu consigo perceber pelo verde e as pedras que elas estão, que pode ser um parque, certo? Sobre o que elas poderiam estar conversando. Aí vocês, observando, vocês podem deduzir. Tia, ela deve estar contando algo que aconteceu na casa dela, ou algo que aconteceu com algum coleguinha que poderia estar aqui, não está. Então, são várias possibilidades. Eu quero que você registre no seu caderno de casa, tá? Sobre o que eles estão conversando. E como elas parecem se sentir. Elas estão sorridentes? Elas estão com a carinha um pouco preocupada? Então, eu quero que você observe bastante a expressão facial para poder escrever, porque essa parte aqui é o que eu vejo, é a sua observação, certo? Ainda na página 31 tem o que eu sei. Agora fale de você. Você, criança aí, fale de você. Você costuma falar sobre você? Eu sei que nós temos crianças que falam o tempo todo, mas eu também tenho alunos na nossa sala que são bem caladinhos, que eles não têm essa facilidade de expressar o que estão sentindo, às vezes nem para o papai nem para a mamãe, não é isso? Então, eu quero, o que você costuma falar de você? Costuma falar pouco, muito ou quase nada? Com quem você compartilha os seus segredos? Eu só compartilho o meu segredo com minha avó, com minha mãe, com meu pai. Então, com quem você compartilha? Registre no seu caderno. Sobre o que você gosta de conversar com os amigos ou familiares. Quando está todo mundo junto, né? Quando pode se reunir, quando você se reunia. O que vocês costumavam conversar? É sobre o dia a dia na escola? É sobre o seu dia a dia em casa, com os colegas? Um acontecimento, uma brincadeira? O que você gosta de conversar? Registre tudo, tá bom? E aí nós vamos começar a falar sobre, ó, o nosso diário pessoal. Tia, mas o que é exatamente um diário pessoal? Então, vamos aqui comigo para vocês identificar, entender o que é realmente um diário pessoal. Se o que você está registrando aí é mesmo um diário pessoal seu? Vamos lá? Bom, o diário pessoal é um registro que uma pessoa faz de acontecimento de seu dia a dia. É importante. É um acontecimento do dia a dia daquela pessoa. Ela escreve sobre si mesma,
contando o que fez ou o que lhe aconteceu naquele dia, ou sobre fatos ou pessoas significativas para ela. Eu posso estar falando sobre mim no meu diário, mas eu posso estar contando também o que aconteceu com a mamãe, com o coleguinha, com a minha professora. Eu posso fazer esse registro, mas eu estou tendo aquela conversa com o meu diário, não é isso? Quando eu estou começando a escrever ali, eu estou comentando. Hoje eu acordei, tomei café. Então, são esses registros do dia a dia que você vai fazer. E o diário é como um amigo, a quem se pode contar sentimentos, desejos, segredos. Olha, o diário já fala, pessoal, é seu. Não é para, se você não quer que ninguém leia, é só você dizer, isso aqui é meu diário, pessoal, eu não quero que ninguém leia. Geralmente, a gente encontra alguns diários que já vem com cadeadinho, né, para você fechar. Mas, quando a pessoa ela consegue ter essa comunicação com a sua família, mesmo que não tenha cadeado, ninguém vai abrir o seu diário, porque você pode ali ter os seus sentimentos e seus segredos que você não queira contar para ninguém. Ó, por isso que, geralmente, é dado a ele um tratamento carinhoso, como querido diário. Porque ele se torna um melhor amigo, né? Ó, o diário pessoal apresenta. O que tem no diário pessoal? O que eu consigo identificar que aquele texto é... Como eu consigo identificar que aquele texto é um diário pessoal? Bom, indicação da data. Data, gente, geralmente não precisa vir dia, mês e ano. É importante que venha, porque depois, futuramente, quando você pegar aquele registro antigo, você vai lembrar, foi nesse dia que isso aconteceu. É muito importante você colocar a data. Mas nós vamos estudar alguns diários que não vão vir com a data exata, certo? Mas vem um mês, às vezes um ano, e você vai recordando quando aquilo aconteceu. Mas é importante ter uma data. Registro de fatos marcantes ocorridos no dia, aquilo que realmente, poxa, que legal, então, poxa, que triste. Então, você vai fazer o registro daquilo que aconteceu. Expressão de pensamentos ou sentimentos sobre esses fatos. Você vai colocar para fora aquilo que você não quer contar para ninguém. Você registra no seu diário. Poxa, eu fiquei tão chateado e você não quer falar para a pessoa que você está chateado? Registra no seu diário que você ficou chateado com ela. Tá? Até quando você quiser revidar, falar grosso com alguém, não fale, registre no seu diário, desabafe com ele. Uso de linguagem formal. Tia, que linguagem formal? Lembra, gente? Linguagem formal é aquela mais usada em noticiário, não é isso, gente? Até em algumas revistas também nós usamos. E algumas mensagens ou informações importantes. A informal é esse diálogo que você tem em casa, no dia a dia, com seus colegas, com seus familiares. É aquela linguagem formal. Poxa, hoje fez calor. Então, é uma linguagem formal. Não precisa de muitas regras. Ó, dentre as características destes gêneros estão... Que gênero que nós estamos falando? Diário pessoal. Então, quais são as características do diário pessoal? Pode ser escrito em longos ou curtos períodos. Tá? Pode ser uma história longa ou curta, longos e curtos períodos. Pode ser real ou fictício. Algo que você gostaria, uma viagem que você gostaria de fazer, você começa a registrar também no seu diário. Como seria esse momento, né? Pode conter ou não assinatura pessoal. Você pode botar o seu nome sempre, se você quiser registrar o seu nome no final da sua escrita do seu diário, você pode assinar ou não, porque já é seu, né? A linguagem empregada em primeira pessoa. Como assim, tia? Eu. Palavra, né, gente? Quando você está falando, né? Quando fala empregado em primeira pessoa, nós estamos falando do eu. Quando você coloca, hoje eu fui na escola. Meu querido diário, hoje eu fiz isso. Eu. Então, esse eu, bem aí que está em primeira pessoa, então, ele identifica, né, o tipo de linguagem. Que a linguagem do diário é informal e geralmente é empregada em primeira pessoa, tá? E o objetivo do diário é guardar lembranças e desabafar, gente. Desabafar. Por isso que eu falo em primeira pessoa, que você que está falando com o seu diário. Por isso que digo que é em primeira pessoa, quando você fala de você, eu.
O diário e a tecnologia. Vocês sabem, né, no nosso mundo de tecnologias hoje, nós temos. Eu amo meu diário, manuscrito mesmo, eu tenho muitos, próxima aula eu trago para vocês verem, então eu gosto desse registro, mas nós vivemos num mundo tecnológico, não é isso? E nós temos os diários virtuais também. Olha só, ainda que com a expansão da internet, o diário manuscrito tem sido pouco explorado, mas muitas pessoas ainda preferem produzir seus textos com papel e caneta, ó, tipo Tia Cleide, né? Na comunicação virtual, os blogs se assemelham aos diários, uma vez que muitos possuem as mesmas características e, por isso, são comumente chamados de diários virtuais. Às vezes, até alguns registros que as pessoas colocam nessas redes sociais muito usadas hoje em dia, né, gente? Facebook, Instagram, elas começam a colocar, muitas pessoas registram do seu dia algum acontecimento importante, certo? E acaba virando o seu diário, né, pessoal por isso. E compartilhado com o mundo, né, gente? Porque, nesse caso, esses diários virtuais, muitas vezes, são compartilhados. Os textos dos diários podem ser estruturados da seguinte maneira. Agora nós vamos para a estrutura. Nós falamos das características, nós falamos do gênero, agora vamos falar da estrutura do diário. Data e local, certo? Onde aconteceu. Vem sempre no início do texto o local e a data em que foi escrito, como numa carta. É importante, né? Para depois, no futuro, você lembrar onde e quando aconteceu. Geralmente, inicia o texto como querido diário ou querido amigo diário. Mas isso é opcional, viu, gente? Vai de acordo com a sua relação com o seu diário, tá? O corpo de texto, onde se desenvolvem, olha só, os relatos diários, as ideias, as sensações do autor. Lembra o relato pessoal? Pois é o registro do diário. E aí você vai botar para fora ali suas sensações, suas ideias. E o autor do diário quem é? Você, criança. O diário é seu, então você é o autor daquele livro, do seu diário. E a assinatura? Normalmente os diários são assinados a cada dia. Eu não assino muito, não, meu. Tem dias que eu assino, às vezes não. No final do texto, aparece o primeiro nome do autor. A gente não bota o nome completo, não. Antes disso, apresenta uma expressão de despedida. Aí sim, eu coloco que é boa noite, abraço, até amanhã. É um diálogo que você está tendo com aquele diário, entendeu? O seu amigo, né? Naquele momento, tanto virtual como manuscrito ali no papel. Agora vamos para o nosso texto 1, da página 32 do Sistema Farias-Brito. Fala assim: você vai ler o trecho do diário pessoal. Que acontecimentos pode ser registrado no diário pessoal? Quais, gente? Os acontecimentos do dia a dia, né? Aqueles importantes. Observe as ilustrações dessa página, que será o assunto desse registro, né? Ó, observe a ilustração dessa página e qual será o assunto desse registro? Do que esse diário vai tratar? Vamos conhecer um pouco dessa história? Vamos lá? Ó, o mês de setembro ainda não acabou. A lua já está minguando e está fazendo um pouco de frio, porque faz 2 dias que o sol não aparece. Olha só que interessante. Aqui a parte inicial do diário. O que ele fala? Date, coloca indicação de data, mas aqui ele não veio a data. Mas eu consigo identificar que foi escrito, ó, no mês de setembro. Ok. Tia, mas quando? Ele não colocou a data específica, mas eu consigo identificar que está no final, porque ele fala, ó, o mês de setembro ainda não acabou, mas eu consigo identificar esse ainda não acabou, que está no final do mês. A lua já está minguando, olha, a mudança da fase da lua, né, que o tempo, a passagem do tempo, aqui ela faz, e está fazendo um pouco de frio. Falando que da temperatura do local. Então, eu consigo muitas informações nesse pequeno trecho. E ele faz ainda, ó, porque faz 2 dias que o sol não aparece. Então, já está com frio. Não era de hoje. Os dias que ela está passando, está dizendo que estão frios durante o dia e a noite. E aí, gente, olha que legal. Olha o tanto de informação que eu consegui só nesse pequeno trecho. O mês, a mudança, a passagem do tempo com a mudança das fases da lua, não é isso? Falando que está fazendo frio tanto de dia quanto à noite pela ausência do sol, né? Que não aparece faz 2 dias. Aí ela começa aí, ó, diário. Olha só, ela já começou um pouco, mas, né? Não foi meu querido diário, mas ela fala lá, diário.
Hoje aconteceu uma coisa que eu esperava há muito tempo. O Odorico, que é papagaio do seu nonô, aprendeu a falar meu nome. Fazia um tempão que a gente estava ensinando, mas não havia meio do danado aprender. Eu acho até que era um pouco de birra dele, sabe? Ou talvez o Odorico só tenha aprendido a falar o meu nome agora, porque só agora começou a gostar de mim. Como eu fiquei feliz com isso, diário. Ainda mais que foi sem esperar, sabe? Eu estava lá, conversando com o seu nonô e, de repente, o bichinho começou. Serafina, Serafina, curupaco, papaco, Serafina, Serafina. E desandou a falar que não parava mais. Daí, eu é que fiquei muda. Imagine. Mas foi só por um minuto. Quando a emoção diminuiu um pouco, corri até o puleiro e fiz um agradinho na cabeça dele e falei: dá o pé, Odorico. E ele deu. E ele deu, diário. Pela primeira vez, o papagaio do seu nonô falou meu nome e bicou meu dedo bem de levinho, como se estivesse me fazendo um carinho também. Puxa, eu fiquei tão emocionada, tão contente, tão nem sei o quê, que saí correndo da casa do seu nonô, sem falar tchau. Você acredita? E a primeira coisa que me deu vontade de fazer quando cheguei em casa foi contar tudo para você. Acho que você está se tornando importante mesmo, quase querido. Olha só, gente, Serafina ainda não tratava o seu diário como querido diário. Ela bota no final, ó, que ele está se tornando importante, quase querido para ela, quase querido diário, né? Tantas palavras, ó. A palavra puxa indica ação ou exprime espanto, admiração ou aborrecimento. Por exemplo, puxa a cadeira, menina. Puxa a cadeira, está pesada. Olha só, aqui já foi o quê, ó? Falando, ó, puxa a cadeira, menina, já como foi um comando, né, gente, para ela. Agora, puxa, a cadeira está pesada. Já foi, né, falando como está a cadeira. Então, a palavra ela tem que ser empregada e você tem que estar atento à frase em que ela foi colocada e principalmente aos sinais de pontuação. Qual desse sentido a palavra tem no texto? Qual desses dois sentidos eu quero que você registre aí para mim? Ó, puxa a cadeira, menina, ou puxa, a cadeira está pesada. Qual desses dois sentidos foi usado aqui no texto quando ela fala, né? Ela fala aí a palavra puxa, ó. Quando a gente volta bem aqui, ela fala, puxa, eu fiquei tão emocionada. Não é isso? Então, em qual sentido essas duas frases, qual das duas tem o mesmo sentido que a palavra do texto? Registre no seu caderno, tá bom? Para compreender o texto, um pouco de conversa. A primeira questão traz, converse com os colegas. Vamos lá, nós dois, aí, vocês e eu. Tem aí, letra A. Quem escreve o diário? Quem está escrevendo esse diário, gente? Serafina, não é isso? Ainda na página 34, letra B, diz, com quem essa pessoa está conversando? Com quem Serafina está conversando? Olha, ela está conversando com o diário, que é o seu melhor amigo. Letra C, que acontecimentos são contados no diário? Ela conta que o papagaio Odorico falou seu nome pela primeira vez e lhe fez um carinho. Segunda questão, por que Serafina registrou no diário o que aconteceu com ela e Odorico? Por que, gente, que ela registrou isso no diário? Olha só, porque foi um acontecimento especial. Ela ficou muito feliz com o fato de o papagaio ter aprendido o seu nome e ainda lhe fazer um carinho. Olha só, gente. Está vendo o que a gente registra no diário? Terceira questão, ainda na página 34, diz, por que esse acontecimento é tão importante para a Serafina? Por que, gente, que registrar esse momento do papagaio do seu nonô com ela foi tão importante para ela? Porque Serafina e seu nonô estavam ensinando o papagaio a falar o nome dela havia muito tempo, mas ele não aprendia. Ou
Porque um papagaio não sabe repetir palavras, mas falou o nome de Serafina. Quais dessas duas opções vocês acham que tem a ver com o que vocês acabaram de ler do Diário de Serafina, hein? Claro que a primeira, né, gente? Que ela estava muito tempo, ela e o seu nonô, ensinando o papagaio a falar o nome dela. Na página 35 tem de olho na linguagem. Vamos lá, ficar de olho. Copie do diário 3 palavras ou expressões em linguagem informal que for utilizada. Sempre vocês vão procurar, vão achar várias aí, mas eu trouxe 3 aí para vocês. Vamos lá, ó. Vamos lá. Ó, fazia um tempão, né? Que é para dizer que fazia muito tempo. Daí, eu é que. Ó, puxa. Então, esses tipos de expressões ou linguagem, essas palavras aí, elas dão ideia de uma linguagem, de um texto informal, tá bom? Mas vocês podem ter colocado outras, tá bom, criança? Não tem problema. No início de seus registros, Serafina escreve: o Odorico, que é o papagaio do seu nonô, aprendeu a falar meu nome. Fazia um tempão que a gente estava ensinando, mas não havia meio do danado aprender. Ao escrever danado, a quem Serafina se refere? A quem? De quem que Serafina está falando quando ela fala do danado aprender? Ela está falando do papagaio, não é isso? Ao papagaio que ela está se referindo. O que pode significar danado nesse trecho? Aí vocês podem pesquisar ou colocar outras opções. Eu trouxe aí para vocês que pode significar esperto. O danado, eita, papagaio danado, papagaio esperto, maroto, não é isso? Então vocês podem colocar essas respostas ou pesquisar outras que têm a ver, né? Sinônimo de esperto, de danado. B. Escreva outras palavras ou expressões que Serafina usa para se referir a Odorico. Quando ela está falando do papagaio para o diário dela, o diário pessoal, ela fala o quê? Ela fala, ó, dele, do papagaio, o Odorico, que é o nome do papagaio, o bichinho, ele, o papagaio de seu nonô. Então, do seu nonô, todas essas expressões ela usou para falar para o diário do papagaio. Então, todos esses aí, ó, foram usados no diário se referindo ao papagaio, a Odorico. E aí, dessas palavras que você colocou, eu quero que você sublinhe, passe uma linha abaixo daquela palavra que você achou mais carinhosa que ela falou. Foi a palavra dele, Odorico, o bichinho, ele, o papagaio do seu nonô. Quais dessas palavras você achou que ela usou assim com mais carinho? Marque, ó, sublinhando, viu, essa palavra. Na página 35, na 6ª questão, tem: releia o trecho. Puxa, eu fiquei tão emocionada, tão contente, tão nem sei o quê, que saí correndo da casa do seu nonô sem falar tchau. Que é, tipo, ela botou, acredita, né? Que ela no final ela botou. A repetição da palavra tão significa que Serafina ficou feliz ou muito feliz? Aí é fácil, né, criança? Essa palavra tão, acho que eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão emocionada, quer dizer que ela está o quê? Muito feliz. Página 35, e aí finalizamos nossa atividade e até a nossa próxima aula. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, meus amores.